Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Hoje eu tenho uma palavra, uma reflexão de Deus para o nosso coração e eu quero usar um texto da Bíblia, logicamente, para basear-me nessa reflexão. O título dessa reflexão é A Iminência da Eternidade. A iminência da eternidade. O que é iminência? É algo que pode acontecer a qualquer momento. Isto é iminente. Um acontecimento iminente é um acontecimento que pode acontecer a qualquer momento. Eu quero ir para a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 12 e o versículo 16 em diante, até o versículo 21. A Bíblia diz: E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei os outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Versículo 20, Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então esse é o texto da Bíblia Sagrada. Jesus, ele está contando uma parábola de um homem que tinha muitas plantações e nessas plantações ele teve uma colheita muito boa e não tinha onde recolher os seus frutos, os seus bens, os seus grãos. Então ele teve uma ideia. Ele disse: Eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores, e assim poderei recolher toda a minha produção. E assim ele fez. E terminado o serviço, guardado toda a sua colheita, ele fala consigo mesmo, Ó minha alma, tens para sustento para muitos anos, Pode comer, descansar, folgar, mas de repente Deus lhe dirige a palavra e ele diz: Louco, e se hoje te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Então aqui fala, é uma parábola, logicamente, uma história que Jesus criou para explicar algo espiritual. Fala da iminência da eternidade. Então eu quero falar algumas coisas sobre a eternidade. A primeira coisa que nós devemos notar sobre a palavra eternidade é que ela é um período sem fim, por isso que chama eternidade, vem de eterno, aquilo que nunca mais terá fim. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que a eternidade, ela começa com a morte, e a morte pode vir a qualquer momento. Então, a qualquer momento, nós poderemos deixar de existir, morrermos e entrarmos na eternidade. A Bíblia diz na Epístola de Tiago, capítulo de número 4, a Bíblia é muito clara em dizer que a vida do ser humano, olha o que a Bíblia diz, Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desvanece. Então, a eternidade pode começar a qualquer momento e ela inicia-se com a morte do ser humano aqui na Terra. E esta morte pode acontecer a qualquer
momento. Este vídeo não é para causar sensacionalismo, não é para provocar medo, muito menos, mas para provocar uma reflexão na nossa vida, né? Uma outra coisa que nós precisamos entender sobre a eternidade é que há somente 2 lugares para nós passarmos a eternidade. O primeiro lugar é longe da presença de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse, o capítulo de número 2, versículo de número 11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte nada mais é do que a eterna separação de Deus. Então só existem 2 lugares para nós passarmos a eternidade. Ou longe da presença de Deus, ou na presença de Deus eternamente. No mesmo livro, né, da Revelação, que é o Apocalipse, capítulo de número 21, o versículo de número 3 diz: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, nós vimos aqui 2 versículos, né? Um mostrando a vida sem Deus eternamente, e o outro mostrando a vida com Deus eternamente. Agora, a última coisa que nós precisamos analisar nesse vídeo é que nós já vimos que a eternidade é um tempo sem fim, já vimos que a eternidade pode começar a qualquer momento com a morte, já vimos que há somente 2 lugares para se passar a eternidade. E por último, o que é que determinará onde nós passaremos a eternidade? A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 2. Vamos ler Romanos, capítulo de número 2 e o versículo de número 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Um dia nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. E o que determinará o lugar que nós passaremos a eternidade é aquilo que nós fazemos aqui. Deus, ele analisará e julgará a nossa vida, a vida que nós passamos aqui na terra. Como é que nós nos comportamos, como é que nós vivemos aqui. Isso determinará o lugar onde nós vamos passar a eternidade. O meu conselho é que você raciocine, pense, reflita nisso. Como está a sua vida? Eu reflito na minha. Como está a minha vida? Porque aquilo que eu passo aqui determinará a minha eternidade. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.